Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a esta live. Vamos começar aí. Vou só aguardar o Dr. Renato entrar. Ele é advogado na área desportiva. E é isso, vamos embora. Sejam bem-vindos. Meu nome é Mônica Souza. Atuo aí na área do futebol muito tempo. Boa noite a todos. Essa live vai ser bem objetiva e direta. E outra questão, fiquem até o final porque vocês terão uma surpresa. É algo bom para quem vai se preparar para o exame de agente de futebol da FIFA. Novidade que nós estamos trazendo aí na área para vocês. Vocês vão ajudar para a prova da FIFA? Ótima pergunta. Vasconcelos, já clique aqui neste botãozinho onde está o ponto de interrogação, porque a sua pergunta vai ficar aqui gravada e no final nós iremos responder. Aguardar todo mundo entrar. Se preparem porque vem notícia muito boa em relação à prova de agente FIFA. Você que tem interesse em ser um agente de futebol licenciado pela FIFA, este vídeo é para você. Fique até o final, porque nós temos uma novidade excelente que vocês vão amar. E para você que não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui no canal. Você, se estiver vendo esse vídeo pelo Instagram também, já se inscreva aqui, comece a me seguir e a seguir também o Dr. Renato. Oi, Denis, tudo bem? Denis Ricardo, empresário fortíssimo da área aí do futebol, empresário do Bruno Henrique, meu amigo, muito profissional, Denis, gosto muito dele, inteligentíssimo. Sejam muito bem-vindos, nós já vamos começar a nossa live. Só aguardando o Renato. E vamos começar para a gente não perder tempo. Eu gosto de ser muito objetivo, é meu perfil. Cadê a pergunta de vocês? Façam as perguntas aqui, ó. Mas você vai participar também, né, Denis? Participe dessa live hoje. Para você que estiver se preparando para o exame de agente de futebol, notícia excelente para vocês. Nós estamos trazendo eu e o Dr. Renato aqui agora. Seja muito bem-vindo. Como que você está, Renato? Tudo bem, Mônica? Boa noite a todos que participam aí da nossa live. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou conseguindo ouvir. E vocês? Deixa um joinha aí. Legal. Acompanhando alguns jogos nesse tempo. Ai, que pena, Denis. Mas depois você assiste aí no canal do YouTube ou aqui no Instagram, tá? O Denis, você conhece ele? Não, pessoalmente não. Mas muito bom, viu? Prazer tê-lo aí conosco, Denis. Um forte abraço. Empresário do Bruno Henrique, Flamengo. Legal. Muito bom. Muito bom. Gente boa. Então já vamos começar aqui a nossa live, pra gente não... Previsão aí mais ou menos de 30 minutos. Eu e o Renato vamos abordar aqui com vocês sobre a prova, sobre o exame, como que foi de fato, as questões também, o que os candidatos acharam, e também temos aqui 2 ou 3 questões que o Dr. Renato irá abordar
em relação a essas questões que foram objeto de prova para esse primeiro exame e que vocês, assim, vão se surpreender, tá? Tanto é que tem perguntas de nível fácil, intermediário e complexo. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia, eu ficaria até o final, porque também nós temos uma grande notícia para vocês, que eu e o doutor Renato estamos fazendo aí um projeto para vocês que querem prestar este próximo exame. Eu tenho certeza que vai agregar muito no período que vocês estarão estudando, ok? Nós vamos iniciar aqui agora com a apresentação tanto da minha pessoa quanto do doutor Renato. E vou fazer as honras, né? Vou deixar o doutor Renato se apresentar primeiro. Fique à vontade. Tá certo. Obrigado, Mônica, mais uma vez pelo convite. É um prazer aí, uma honra estar aqui, podendo falar um pouco sobre esse tão aguardado momento, né, de licenciamento dos agentes. Nós fizemos uma live anteriormente à primeira prova, foi muito boa e eu estou muito feliz da gente poder repeti-la agora novamente. Bom, para os que não me conhecem, eu me chamo Renato Moradi Rodrigues, sou advogado tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu atuo no contexto do direito desportivo, principalmente assessorando empresários, tá? Que trabalham então com atletas e clubes. Trabalho também com atletas, né? Presto serviço a atletas também e acabo prestando serviço também para clubes. Então, eu acabo trabalhando com toda a cadeia aí produtiva do futebol. Principalmente com relação aos clubes, as questões envolvendo os Trainers Rewards da FIFA, né? Por Trainers Rewards, eu quero dizer aí o mecanismo de solidariedade e a compensação por formação da FIFA, que também são objeto de estudo e, consequentemente, de perguntas aí nesse exame da FIFA, tá bom? Estou aqui à disposição para poder tratar dessas questões envolvendo o exame. Excelente. Oi, Lude, tudo bem? A Lude é cliente aqui do escritório. Estava reclamando aí, né, que a gente não fazia live. Tá aí, Lude. Bem, meu nome é Mônica Souza, eu sou empresária de futebol, tenho aí mais de 7 anos, sou credenciada atualmente como intermediária CBF. Também tenho projeto em clube em Brasília, que com mais 3 sócios, aliás, nós temos um projeto onde fazemos aí formação de jogadores, e esses jogadores que são destaques no nosso clube, nós encaminhamos para clubes parceiros aqui no Brasil. E também, se tiver um perfil para encaminhar para fora, nós também fazemos esse encaminhamento. Nós temos escritório também, jurídico, onde atuamos aí na área do direito esportivo, direito previdenciário, família, tributário também e do trabalho, principalmente, que é o que nós fazemos aqui para os nossos clientes aí da área do futebol, né, que são jogadores e também treinadores. E estamos aí no mercado para poder assessorá-los. Nós temos também um projeto de mentoria que nós realizamos aqui com os pais de jogadores, atletas e também os empresários que precisarem aí qualquer orientação, como fazer qualquer tipo de contratação, negociação aí na área do futebol, entre clubes ou entre jogador e clube. Eu já realizei aqui uma negociação entre 3 clubes e um jogador. Então, são experiências aí que eu trago e nessa mentoria eu passo toda essa experiência que eu tenho para vocês dentro de uma hora. Fica aqui também à disposição de vocês. Agora, o próximo... antes do doutor Renato falar, nós temos aqui, porque ele vai abordar sobre todo esse contexto do regulamento de agente de futebol, antes dele aprofundar sobre esse assunto, nós vamos falar aqui sobre os nossos cursos. Nós temos cursos preparatórios, tanto eu quanto o doutor Renato, o qual prepara vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem estar procurando o doutor Renato, os dados, né? Vai ficar logo aqui abaixo na descrição. Não, vou querer conversar com o doutor Renato. Não, quero falar com a Mônica. O nosso contato vai ficar logo aqui abaixo. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o nosso contato fica na bio, né, aliás. Ou então vocês podem estar mandando aí um oi
Oi, doutor Renato. Oi, Mônica. Eu gostaria de falar com vocês em relação a isso, né, sobre o curso. Eu vou falar aqui sobre o meu preparatório rapidinho também. É o seguinte, dentro deste preparatório que eu elaborei aqui para vocês que são candidatos a esse exame da FIFA agora, dentro do conteúdo tem videoaulas e dentro deste conteúdo também eu fiz algumas questões para vocês, onde vocês vão poder estar treinando e também dentro desse material tem um simulado que no final nós vamos disponibilizar para vocês realizarem ali como se fosse o dia da prova e vocês vão passar para nós estarmos assim corrigindo e explicando como que foi. E outra questão também, um ponto positivo, em relação ao nosso grupo no Telegram, onde você irá entrar e lá nós iremos passar todas as informações para vocês sobre provas, sobre qualquer tipo de informação em relação a essa prova. Por exemplo, um item muito importante. Quem não sabe como adquirir o modem? Lá também nós vamos passar essas informações. Uma outra questão. E qual hotel que eu posso estar contratando? Sempre nós temos aqui hotéis para poder indicar onde todos, né, a maioria vão ficar concentrados, principalmente os alunos que forem, né, da minha turma aí, eu vou orientar, olha, fique neste hotel que lá é bom e também tem a questão da proximidade do local da prova. Lá também dentro do curso eu passo várias dicas da minha experiência, porque eu fiz esse primeiro exame e eu passo todas as dicas que eu tive lá, o que vocês têm que fazer, como que funciona, para vocês ficarem bem tranquilos no dia da prova, tá ok? E tem outra questão. Neste curso preparatório, eu fiz vários materiais em PDFs, ali falando para vocês questões de dicas, tirando dúvidas e também tem as perguntas e respostas, principais dúvidas que, né, qualquer candidato aí possa ter. Uma outra questão também é sobre, que eu acabei de lembrar aqui, me lembrei, é sobre a questão que nós faremos encontros ao vivo para tirarem dúvidas. Vocês vão receber aí o link da nossa reunião, nós faremos nossas reuniões. Por exemplo, vocês estudam ali o regulamento de agente de futebol. Depois vocês vão pegar e levar essas dúvidas dentro lá do nosso encontro para que nós possamos tirar essas dúvidas para vocês também. Tá? Então, os principais benefícios do meu curso são esses. Se você estiver interessado, o link vai ficar aqui logo abaixo, ou então você pode me chamar no Instagram, tá? Aí agora, vamos passar para o conteúdo do Dr. Renato também, que ele tem um curso muito bom, que nada melhor do que o criador para estar falando sobre este curso, sobre este conteúdo. Pode ficar à vontade, doutor Renato. Obrigado, Mônica. Então, para falar, né, para ser bem sucinto também com relação ao meu curso, ele se chama Oficina de Agentes, tá? Foi um curso pensado de uma forma bem objetiva, direta, para que você possa se preparar para esse exame, tá bom? Nós fizemos na primeira edição, agora para essa prova do dia 19 de abril, foram 7 aulas gravadas, tá? 7 aulas, cada uma delas contendo um documento específico da FIFA, um documento que caiu nessa primeira prova, tá bom? Então, nós temos aulas lá disponibilizadas, cerca de 50 minutos a 1h30 cada uma das aulas, para que você possa ter uma noção geral a respeito do documento. E também nós fizemos 2 encontros, né, para a resolução de questões, um no dia 8 de abril e outro no dia 15 de abril. Foram 2 sábados, nós totalizamos aí 4 horas de estudos referente, né, com relação a estas questões. Tá? O que nós vamos fazer agora para essa segunda edição do Oficina de Agentes? Para além desse conteúdo já gravado, que já consta na plataforma, tá bom? Então você, uma vez que adquira o curso, vai ter acesso a esse material. Nós teremos aulas de atualização. E por que atualização, Renato? A gente vai falar sobre isso na live, mas adiantando um pouquinho, nós tivemos uma modificação no documento, no material de estudos para essa segunda prova, para esse segundo exame. Portanto, a gente vai ter uma atualização dessas aulas, tá? Uma atualização necessária com base na própria atualização dos documentos da FIFA. E também nós vamos ter mais encontros ao vivo
para tratar de questões, para que a gente possa ter um momento lá de resolução de dúvidas, né? E também para que a gente possa resolver as questões em conjunto, tá? Lembrando que nesse sábado agora, esse próximo sábado, dia 20 de maio, nós vamos ter o nosso primeiro encontro, tá? Então nós faremos um encontro de boas-vindas aos nossos novos alunos que já estão conosco e também a gente vai vai resolver essa última prova, essa prova do dia 19 de abril. Então eu separei as perguntas e a gente vai tratar uma a uma das perguntas para poder aprender um pouquinho daquilo que já foi pedido nessa primeira prova, tá? Além disso, a gente também vai ter algumas questões, né? A gente vai ter um material de questões para que você possa também treinar na sua casa, enfim, onde você estiver e queira estudar. E nós temos à disposição lá todo o material online, tá? O curso ele é online, os encontros também ao vivo, né? São feitos via aplicativo Zoom, então você pode assistir de qualquer lugar e você é o meu convidado também para esse curso. Excelente! Agora nós vamos aí para a explanação do doutor Renato em relação a esse contexto de todo o regulamento. Mas antes disso, fiquem até o final, porque nós iremos falar sobre algumas questões que foram objeto de prova. E no final também vocês terão uma surpresa que eu e o doutor Renato nós vamos passar em primeira mão para vocês. Pode ficar à vontade aí para abordar, doutor Renato, sobre o novo regulamento, sobre as perspectivas, estratégias também. Vamos agora conversando. Perfeito, Mônica, obrigado. Bom, a gente idealizou essa live, obviamente, que para poder conversar sobre o exame em si, né? Mas antes da gente falar sobre o exame, eu acho que é interessante a gente dar um passo para trás, né? Um pouquinho, para a gente poder falar do contexto da FIFA, tá? Então, se você está aqui pela primeira vez, está assistindo esse vídeo e não conhece muito bem como funciona, como está acontecendo esse momento da FIFA com relação aos agentes de futebol, a FIFA, ela, através de um corpo técnico específico dentro da entidade, tem pesquisado sobre a situação dos agentes desde o ano lá de 2017, tá? No contexto aí da intermediação, né? Então nós tivemos uma regulamentação, uma nova regulamentação a partir de 2015, uma desregulamentação, né? Todos os agentes passaram então por um processo de intermediários, né? De se tornarem intermediários. Portanto, todos os registros eram feitos nas suas respectivas associações membros. E isso, obviamente, por um lado, facilitou o trabalho, mas por outro também trouxe alguns entraves, né, e algumas questões envolvendo principalmente a transparência dessa atividade. E a FIFA, num movimento de entender melhor essa situação, também muito motivada pelas questões envolvendo o pagamento de comissões, a representação de atletas e clubes, né, como se funcionava isso na prática, entendeu por bem voltar à uniformização desse sistema. Por isso, nós estamos agora nesse momento do licenciamento de agentes. Portanto, no dia 16 de dezembro de 2022, no ano passado, nós tivemos o anúncio do novo regulamento de agentes, né? A aprovação do regulamento e, portanto, a publicação deste regulamento com a vigência a partir do dia 9 de janeiro deste ano. Portanto, no dia 9 de janeiro, a gente teve a abertura parcial desse novo regulamento. E qual que foi a noção trazida, né, por esse novo regulamento de agentes? A primeira delas, né, a troca da nomenclatura. Então, a gente deixa a figura do intermediário de lado e passa a retornar com a figura do agente de futebol ou agente licenciado da FIFA. Tá? E, principalmente, a uniformização do processo, né, do procedimento relacionado ao agenciamento. Ou seja, uma vez que a pessoa se torne licenciado da FIFA, né, um agente licenciado pela FIFA, ela em tese, né, em teoria, ela tem a possibilidade de atuar no mundo inteiro, tá? Nas 211 associações aí afiliadas à entidade máxima do futebol. Por que em teoria, Renato? Porque existem alguns pormenores, como por exemplo, a viabilidade das associações nacionais a trazerem algum tipo de requisito para atuação no mercado interno, né, no âmbito doméstico. Então, exemplificando isso para vocês, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que você obtenha a licença FIFA, tá? A licença de agente FIFA, você tem a possibilidade de atuar de forma livre
num contexto de transferências com dimensão internacional. O que é isso? Eu tenho um atleta de um país, ele vai ser transferido para um outro país, para um clube filiado a uma outra associação, né, de um outro país. Eu tenho um contexto com dimensão internacional. Portanto, nessa situação, o agente licenciado pela FIFA, para que possa atuar, ele tem que estar licenciado e ele pode, né, fazer isso através de 3 opções distintas. Quando eu falo de uma transferência em âmbito doméstico, né, eu tenho uma transferência regulada por um regulamento nacional de agentes. Isso está por vir. Por que está por vir? Porque a FIFA estipulou que até o dia 30 de setembro deste ano, as federações têm esse prazo para apresentarem os seus próprios regulamentos nacionais. Portanto, nós temos esse novo contexto. Tá? E falando propriamente do regulamento, né, e dessa fase de licenciamento, nós temos aí como opção, né, para aqueles que não foram registrados anteriormente, uma vez enquanto agentes no regime pré-2015 e concomitantemente, né, ou seja, depois terem também se registrado como intermediários, que a gente tem o Legacy Path, né, que é o caminho aí para aqueles que já haviam sido registrados. Os que não passaram por isso têm a oportunidade de se licenciarem através de alguns passos básicos. Tá? E quais passos são esses? O registro na plataforma da FIFA, é um registro online que é feito. Portanto, você coloca o seu cadastro, dá o seu nome completo, a sua identidade, né, o número de identidade, o endereço, enfim, faz um reconhecimento facial, preenche alguns requisitos de elegibilidade que estão previstos no regulamento de agentes. Que requisitos, Renato? Por exemplo, tá? Você não pode, obviamente, prestar falsas declarações, você não pode ter sido condenado por um crime, como, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos. Né? Você não pode ter sido suspenso por uma entidade de administração do desporto por mais de 2 anos. A gente tem uma série de requisitos que estão previstos no regulamento. Uma vez que se preenche esse requisito, preencha a plataforma da FIFA, você se torna apto, né? A FIFA concede esse direito de ser um candidato ao licenciamento e aí ter a oportunidade de prestar esse exame da FIFA. O que é o exame da FIFA em si? O exame da FIFA é uma prova que é realizada pelas federações membros, né, pelas associações membros, então elas são feitas com a ajuda das associações, mas é uma prova uniformizada. Portanto, a FIFA ela seleciona uma série de questões, cada uma das provas, né, contém 20 questões e cada candidato, para ser aprovado, deve obter uma aprovação de 75%. Ele deve acertar no mínimo 15 questões desta prova. Essa prova ela é feita em 3 línguas, né? Você opta por uma dessas 3 línguas, que são as línguas oficiais da FIFA, o inglês, o francês ou o espanhol, e você faz tudo isso, né, através de uma plataforma online. Portanto, o candidato ele necessariamente vai ter que portar um computador na hora da prova e também vai ter que ter um acesso à internet. Falando agora, traçando um histórico da prova, né? A prova ela foi realizada, a primeira prova, o primeiro exame no dia 19 de abril, nós teremos um próximo exame no dia 20 de setembro. A prova do dia 19 de abril, nós tivemos aí mais ou menos 6 mil pessoas, por volta de 6 mil pessoas no mundo inteiro que se inscreveram para essa prova, sendo que apenas 3.800 prestaram efetivamente esse exame, né, no dia 19 de abril. E das 3.800 que prestaram esse exame, 1.962 pessoas foram aprovadas. Então, pouco mais de 50%, foram 52% a taxa de aprovação. Então, se você verificar por esse número, né, a gente pode perceber que houve uma taxa de aprovação não tão grande assim. Né? Pouco mais da metade dos candidatos que prestaram a prova foram aprovados. E se a gente olhar para a realidade brasileira, esse número ele é menor ainda. No Brasil, dos 245 candidatos que prestaram a prova, 117 foram aprovados. A gente está falando aí de uma taxa de 47, 75%, né? Quase 48% de pessoas aprovadas nesse primeiro exame. Portanto, a gente tem aí um contexto interessante, né? É uma prova nova, uma prova diferente, que requer um estudo e um conhecimento profundo a respeito dos documentos da FIFA. Lembrando que essa prova ela tem a possibilidade de ser feita com consulta, né? Portanto, na hora da prova você consegue ter acesso ao material de estudos da FIFA para responder as questões. E a prova tem 1 hora de duração. E aí, aproveitando também, para eu não falar muito, Mônica, e não me estender, eu queria também, se possível, que você pudesse compartilhar alguma coisa dessa prova. Eu sei que foi um momento muito interessante
aí no dia 19 de abril e seria interessante para a audiência também, por favor. Obrigada aí. Fala bem demais, não fala, pessoal? Retórica, oratória do Dr. Renato aí, dando show. Vou ser bem sincera para vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa. Já falo para vocês, já preparem o emocional, porque se atrasar novamente, igual foi nesse primeiro exame, para quem é ansioso igual eu, pode prejudicar. Se preparem emocionalmente, por isso que é bom vocês estarem aí adquirindo um curso preparatório, porque vocês irão fazer o simulado, já vão chegar treinados e sabendo o que tem que fazer na hora da prova. Os portões, eles abrem 1h30 antes da prova. Eu cheguei lá, era faltando 20 minutos, que eu não gosto de chegar muito cedo. Cheguei, foi bem tranquilo, o pessoal me recebeu muito bem, eles forneceram uma garrafinha de água com uma barra de cereal, aí eu subi, porque meu local de prova era no 3º andar, subi, fui lá, sentei, uma mesa espaçosa, coloquei a minha apostila impressa. Ah, falando nisso, a apostila impressa, quem precisar também, nós temos ela aqui impressa em português, francês, espanhol e inglês. Lembrando que são 3 as línguas oficiais, como o doutor Renato falou, que é espanhol, inglês e francês, tá? Nós estamos fazendo em português porque eu fiz uma consulta com os meus colegas, eles falaram, Mônica, vai ser muito bom você fazer ela em português. Se vocês precisarem, o link vai ficar aqui logo abaixo na descrição. Ou então pode clicar no link da minha bio lá no meu Instagram, Mônica Souza Esportes. E eu coloquei a minha apostila impressa, coloquei o notebook, o modem, conectei. Lembrando uma questão muito importante, que se você não tiver um computador que segure a carga por ele sozinho, a bateria sozinha ali, por mais de 2, 3 horas, cheguem mais cedo para vocês poderem compartilhar ali com o colega do lado, porque você pode chegar e conversar. A FIFA ela não se responsabiliza pela conexão, né? A tomada, ela não se responsabiliza. Então, você já tem que levar um notebook, assim, 100%, com bateria 100%. E, graças a Deus, tinha um colega meu do lado, que a gente já se conhece desde 2017. Ele, Mônica, se você precisar, pode aqui utilizar. Essas foram as observações que eu fiz. Pessoal muito receptivo, deixou a gente bem tranquilo. Mas o que foi muito pesado para mim foi a questão do atraso. Quase 1h30 para iniciar a prova. E quando eu percebi também que a equipe lá que estava acompanhando eram os fiscais. Percebi que como era a primeira vez, eles ficaram também muito inseguros, assim, ai, como que faz? Chegou, passado meia hora, 40 minutos de atraso, chegou uma pessoa na sala e falou assim, olha, já pode iniciar a prova. Todo mundo entrou para poder iniciar, não tinha iniciado, não tinha liberado. Então, eu vi que eles estavam um pouco assim despreparados por ser a primeira vez. Mas eles foram bem tranquilos. Uma questão que eu vou até passar para vocês aqui, dando de dica, quando o fiscal falar, pode iniciar, não fique, como que eu posso dizer, muito ansioso assim, ai, vou começar. Não. Parem, respirem. Não sei se vocês confiam em Deus, né? Façam oração, que eu confio muito. Orem, aí começa. A partir do momento que você clicar para começar, é que vai começar a contagem lá dos 60 minutos da sua prova. E uma outra dica também que eu vou passar é quando vocês forem lendo as questões, as que vocês tiverem dúvida, estou com dúvida, já passa para a próxima e a questão que vocês já têm certeza, já passa, coloca lá, anote. Por isso que eu levei a apostila, porque eu anotei tudo na apostila para poder voltar
e resolver as que eu não tinha resolvido. Essa foi, assim, a minha perspectiva, foi a minha opinião, porque eu achei muito a questão, assim, como que eu posso explicar para vocês? Nós fomos, não vou falar cobaia, né? Nós fomos os primeiros a experimentar ali, de Os perto, pioneiros, de como né? ser os pioneiros, disso mesmo. Fomos ali os pioneiros e eu fiquei assim, caramba, como que pode? Ansiosa do jeito que eu sou. Quase 1 hora e meia para começar, falei, pronto. Mas a questão é essa, fiquem tranquilos que é, vocês estando preparados, preparando aqui conosco, vocês vão chegar lá, vão fazer a prova em 30 minutos. Porque vocês vão ler e já vão marcar, vão ler e já vão marcar. É tranquilo. Há uma outra questão também que eu observei foi o seguinte: tem questões que pede para você marcar uma ou mais alternativas corretas. Essas são as que pegam assim e são as que eliminam mais candidatos. Porém, eu e o doutor Renato, nós não vamos deixar vocês passarem por isso. Nos nosso, quase que eu contei aqui, mas assim, nós temos a novidade no final, que vocês não vão passar por isso, vocês vão chegar lá treinados, vão ser, vamos dizer assim, expert. Não, não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque essa experiência não tem nada melhor do que a experiência. Nada melhor ali do que a prática, você conversar. E eu vou ser bem sincera para vocês, teve muitas pessoas que foram sem se preparar. Tiveram pessoas que se prepararam também, e tiveram outras pessoas por já terem uma questão mais de experiência no mercado, que o doutor Renato vai falar agora das questões, se sobressaíram porque viviam aquilo no cotidiano. Só lembrar, não, ó, eu faço isso, mas o regulamento está fazendo isso, assim, assim, assim. Ah, uma outra questão da minha experiência foi que eles deixaram utilizar o PDF no notebook, o qual vocês poderiam estar ali pesquisando pela palavra-chave lá da questão e encontrando naquele regulamento. Então, essas foram as minhas observações, e eu vou deixar agora o doutor Renato iniciar as questões que ele separou para estar abordando, falando sobre essa prova que teve agora no dia 19 de abril. Eu estou lendo aqui uma questão até o Tiago que eu conheci lá, realmente as questões grandes, diz que você tem que estar preparado. Já leu, já vai. Antes de terminar a questão, você já saber o que está sendo falado ali. É muito importante isso, por isso que é bom estudar. Questões muito grandes, até você terminar de ler aquela questão. E quando você for para escolher alternativa, se você não souber, você vai ficar um pouco perdido, tá? Mas nada, nada disso vai atrapalhar você se você se preparar, tá ok? Então, o doutor Renato vai abordar agora 2 questões, eu vou falar uma que, tanto assim, tiveram questões complexas, porém tiveram questões muito fáceis que eu vou citar para vocês depois que o doutor Renato falar as questões que ele trouxe. Perfeito. Só complementando isso, obrigado, Mônica, também. Eu acho que esse relato é muito importante. A gente tem toda essa questão preparatória, mas eu acho que o elemento anímico, né, aí da prova, a questão da tranquilidade, da serenidade na hora da realização do exame, é algo extremamente importante. Para também tirar talvez um elefante branco da sala, né? Muita gente fala assim, poxa, eu não falo espanhol, francês ou inglês. Não é necessariamente um problema, tá? E a gente pode garantir isso para vocês, porque, bom, nós somos, né? Eu acho que a maioria, ou talvez 100% aqui, muito provavelmente 100%, somos falantes aí da língua portuguesa. E a proximidade com o espanhol nos permite ter uma viabilidade de se lidar com as perguntas, com os enunciados na hora do exame, tá? O que a gente sempre fala em termos de estratégia também, que é muito importante, independente do curso que você for fazer, tá? Ou se mesmo você nem fizer um curso, é muito importante que você leia os regulamentos. Pode parecer uma coisa muito simples de ser dita, mas é algo que passa
muitas vezes ao largo, né, assim, de lado pelas pessoas que não querem de fato se aprofundarem naquele material. E isso faz muita diferença, porque essa familiaridade que você tem com os documentos é isso que muitas vezes vai te trazer a tranquilidade numa questão que talvez você não tenha tanto domínio assim, ou uma questão como existiram, né, questões nesse primeiro exame, eu creio que a FIFA vai repetir isso sucessivas vezes, que mostravam lá um determinado conceito e falavam a respeito, olha, isso está previsto em tal artigo de tal documento. Né? Transferência de menores, né? É possível a transferência de menores? Aonde que está isso? Né? Então eu vou lá no artigo específico do RSTP. Então a gente ter essa familiaridade nos ajuda para, numa pergunta que se for considerada difícil, né? Depois que você passa por aquelas perguntas mais fáceis, você se atenta a essa pergunta difícil e tem a tranquilidade de saber onde pesquisar. Isso pode ser determinante para a sua aprovação ou reprovação, tá bom? E aí, para a gente poder ter uma noção, né, do que foi esse primeiro exame, o que vai ser provavelmente esse segundo exame, eu posso dizer para vocês que a FIFA ela foi coerente com aquilo que ela se predispôs a fazer, ou seja, ela deu um material de estudos extremamente extenso, né? Eram 500 e tantas páginas, agora a gente está falando de 693 páginas. Por quê? Porque nós tivemos um acréscimo, tá, de documentos no material. Nós falávamos em 7 regulamentos, ou 7 documentos nesse primeiro exame, e nós tivemos um acréscimo de 2 documentos. Então, para a gente poder saber, né, quais documentos são esses, a gente tem hoje, tá, para essa prova do dia 20 de setembro, o Estatuto da FIFA, o Código Disciplinar, o Código de Ética da FIFA, o Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores, o RSTP, que talvez seja aí o documento mais importante ou que traga a maior quantidade de questões. As regras procedimentais do Tribunal do Futebol. Por quê? Porque os agentes licenciados da FIFA vão poder fazer uso de uma Câmara de Agentes que está prevista, né, na estrutura do Tribunal do Futebol da FIFA. Portanto, qualquer situação proveniente de um contrato de representação de um agente, por exemplo, poderá ser discutido dentro dessa Câmara de Agentes. E isso pode acontecer, né? A FIFA não vai cobrar do agente para que isso aconteça. Então, isso é mais um benefício para aquele agente licenciado. E é interessante que ele saiba quais são as regras, como que funciona, né, esse tribunal próprio para ele, né, e para os seus representados poderem fazer uso dentro da estrutura da FIFA. O regulamento que a gente tem de novo, né, o regulamento do FIFA Clearing House. O que é isso, Renato? O que é a FIFA Clearing House? A FIFA ela tem como intenção avocar para si a organização de pagamentos dentro da sua estrutura. Então, como que isso funciona hoje, né? Como se você nunca mexeu com comissões de agentes, né? Hoje uma comissão de agente ela é paga eventualmente por um clube, pelo jogador, por um treinador, e essa comissão ela é paga diretamente, né? Ou seja, a pessoa que deve vai lá e paga, normalmente o clube muitas vezes faz as vezes do jogador e vai lá e paga aquela comissão. O que a FIFA ela quer com essa clearing house? Ela quer ter uma espécie de banco, né, da entidade. Portanto, toda transação que ocorrer, a gente tem mecanismos registrais, a gente tem o FIFA TMS, por exemplo, que é o sistema da FIFA de registros, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. O jogador está saindo de um lugar, do ponto A indo para o ponto B, quais são os clubes de passagem daquele jogador, a gente tem um registro disso, e a FIFA quer, a partir de agora, ter também o registro dos pagamentos feitos. Portanto, uma comissão ela vai ser paga através dessa clearing house, através desse banco. Então, a gente tem lá 3, 5, 6, 10% para se receber a título de comissão. Aquele valor ele vai ser pago inicialmente para esse banco, e esse banco, né, a transferência, ela vai constar e esse valor ele vai ser direcionado ao agente. Tá? Isso é, obviamente, algo que demanda tempo, mas é algo extremamente importante. Né? A FIFA ela quer ter um maior controle sobre esses pagamentos. Portanto, a gente vai ter nessa nova prova do dia 20 de setembro esse regulamento da Clearing House, que também vai cair, o regulamento de agentes, né, como é notório, importante, o curso de salvaguarda da FIFA, né, sobre situações aí, limites relacionadas a abusos e outras questões também a pessoas vulneráveis, não somente a crianças, mas adultos vulneráveis também. E temos dentro desse curso uma ferramenta para as associações membro, que já fazia parte, de certa forma,
do material, porque estava dentro do curso, mas agora ele vem mais claro, né, de que essa ferramenta, né, ela faz parte também do material de estudo. Portanto, é um documento de quase 100 páginas, salvo engano, são 100 páginas, então é bastante coisa também que pode ser objeto de questões aí nessa prova. Então, a FIFA ela tem por base cobrar essas questões de forma bem objetiva, e aí para a gente poder ter uma noção dessa cobrança, né, eu separei aqui duas questões interessantes, tá? Uma questão envolvendo a compensação por formação, eu sei que é um ponto que muitas vezes pode levar os candidatos, né, a terem uma certa temeridade sobre a prova, né? Puxa, será que eu vou ter que fazer cálculo na prova da FIFA? Provavelmente você vai ter que fazer, tá? Até te dando essa informação. Mas não se preocupe porque o cálculo ele não é tão complexo assim, tá? Se você tem a possibilidade, você pode utilizar a calculadora, tá? Essa prova você vai poder usar a calculadora, como já podia na primeira prova através do sistema, né? Mas assim, agora você pode inclusive levar uma calculadora na prova, né? Isso está no novo regulamento também para o próximo exame. E você conseguir fazer uma conta simples lá, aquilo vai ser o suficiente para você. Então, para você ter uma noção, nós tivemos uma pergunta mais ou menos assim, tá? Eu estou traduzindo aqui a questão, mas um jogador nascido em 2002 foi inscrito como profissional num clube francês de categoria 1. Então, os clubes eles são categorizados, né? Conforme a sua confederação, conforme a sua entidade de administração regional. E também os custos de formação envolvidos, né, conforme a categoria dos clubes. E aí ele foi formado por um clube francês de categoria 1 durante todo o ano civil, né, dos seus 18 e 19 anos e posteriormente inscreveu-se como profissional num clube espanhol. Portanto, nós tivemos uma transferência aqui, né, do clube francês para um clube espanhol como profissional. Nesse caso, considerando que todos os requisitos para a compensação de treinamento foram atendidos, o clube francês, né, no caso, que não profissionalizou o atleta, tem direito a quanto? A receber quanto a título de compensação por formação. A gente tem uma série de situações envolvidas nessa questão, né? Uma série de conceitos envolvidos, mas só para a gente poder ficar nos principais. Primeiro, né, a compensação por formação ela é paga quando há um contexto de profissionalização e que essa profissionalização não acontece no clube de formação, né? Então, portanto, aquele clube de formação tem a oportunidade de receber um valor a título de compensação por esse treinamento daquele jogador. Portanto, há um pagamento nesse caso. A gente está falando de clubes aqui da mesma categoria, categoria 1 e categoria 1, né? O francês e o espanhol. Nós temos aqui os 18 e 19 anos, portanto, essas datas aqui elas são muito importantes. Por quê? Porque dos 12 aos 15 anos, a FIFA estipula que o pagamento da compensação por formação é feita aos clubes de categoria 4, né? Como se fossem clubes de categoria 4. Isso influenciaria no resultado aqui da pergunta. Mas se a gente tem essa situação, nós temos uma tabela, essa circular, a FIFA através de uma circular, ela traz uma tabela dos custos de treinamento daquele atleta, e a tabela diz o quê? Que as categorias 1 da UEFA, o custo de formação da categoria 1 são 90 mil euros. Portanto, se eu estou falando de 2 anos e o custo da categoria 1 são 90 mil euros, nós estamos falando de 2 vezes 90 mil. Portanto, 180 mil euros. Essa era a resposta correta dessa pergunta, no caso era a letra B, tá bom? Eu sei que eu falei um monte de conceito aqui, pode ficar um pouco confuso no primeiro momento, mas se você tivesse a tabela em mãos e soubesse calcular 2 vezes 90, você teria acertado essa questão. Só para demonstrar para vocês que o cálculo ele não é tão complexo assim, desde que você saiba os conceitos, tá? Que bom, aqui, só para pois não, complementar a circular Mônica. 1805, que fala da categorização dos clubes, só para os alunos, né, nossos futuros alunos irem memorizando. Pode Perfeito, continuar. obrigado. Imagina, obrigado. E aqui uma outra pergunta, no mesmo conceito, tá, da compensação por formação, mas uma pergunta muito mais objetiva, né? A gente tem aqui a situação, né? Que eventos podem ou que evento pode desencadear a compensação por formação? E aí você teria que selecionar uma ou mais questões corretas. Então, essa pergunta ela não tinha uma única resposta correta. Bom, a gente tem no anexo 4 do RSTP o conceito de compensação por formação, quando ele ocorre, tá bom? A gente tem lá descrito isso. Então, se você soubesse que isso estava previsto no RSTP, você saberia responder essa questão.
Portanto, a gente teria aqui como respostas, né, dessa pergunta. Nenhuma das respostas listadas, transferência de um jogador para um clube de categoria 4, primeiro registro como profissional e transferência de um jogador profissional. A compensação por formação, se você verificar no RSTP, ela acontece em duas ocasiões. Quando o jogador é profissionalizado, quando ele assina o primeiro contrato profissional, ou quando ele é transferido enquanto profissional até os seus 23 anos. Então, a gente tem essas duas únicas hipóteses, né, pela formação realizada até os 21. Portanto, são essas duas únicas hipóteses. Se você soubesse disso, você teria assinalado essas únicas duas. A transferência de um jogador para um clube de categoria 4 é justamente uma exceção que não dá direito à compensação por formação. Então, veja, a gente tem o cálculo, mas a gente também tem a pergunta objetiva. Só para você ter uma noção de quão importante é você ter a familiaridade aí do documento. Excelente, muito bom. As pessoas que adquirirem agora já vão sair na frente, vão dar aula depois, não é, Renato? Exatamente. Eu tenho uma pergunta que caiu na minha prova, no meu exame, que eu, né, de cabeça, eu até falei para o doutor Renato, ele achou engraçado, mas é porque foi muito fácil. Vocês já vão colocar aqui nos comentários qual que é a resposta, tá? Rápido, tem que ser rápido. Qual o prazo máximo de um contrato de jogador? No caso aí, com o clube. Qual que é? Falam aqui nos comentários para mim. Caiu na minha prova. Foi muito tranquila. Mas, como o doutor Renato mesmo falou, é a questão mesmo de vocês estarem estudando e se preparando. Tendo essa ligação com cada regulamento. Ah, não, está no RSTP, que é o Regulamento de Estados de Transferência de Jogadores. Ah, não, está lá no Salvaguarda. Vocês já vão lembrar, na hora que vocês lerem a pergunta, já vão lembrar em qual regulamento que está. Ah, e como que é composto o tribunal o tribunal do futebol? É composto por quais pessoas, etc. Vocês já vão lembrar que está nas regras lá do Tribunal de Futebol. E a questão de pagamentos para agentes. Vocês vão, ó, ah, não, é lá na Clearing House. Clearing House. Não, está em tal lugar. Essa é a questão de prático. Você iniciando agora, você vai ficar muito mais munido de informações assim que você fizer a leitura da questão. Eu falo isso por experiência própria. E aí, qual que é a resposta? Alguém respondeu aí? Responderam. Muitos acertaram. Gente do céu! E muitos erraram, né? Teve um erro também. Só uma pessoa que acertou. Foi o Salargue. Parabéns, viu? 5 anos. Prazo máximo de contrato de jogador de futebol com o clube. 5 anos. Aí, viu? Por isso que é bom vocês estarem aqui conosco. Doutor Renato, pode falar. Não, e até é interessante falar isso, porque assim, existem esses prazos, pessoal. É claro que existem vários prazos nos documentos da FIFA, né? Isso óbvio que pode ser objeto de pergunta. Mas o fato de você saber onde localizar esses prazos, ou saber ao mínimo pesquisar... Fala aí pro pessoal, o regulamento que está essa... ou saber no mínimo pesquisar o prazo, isso vai te facilitar muito na resolução da questão. Isso vai te ajudar na hora de pesquisar a questão e você vai matar tranquilamente esse problema aí no momento da prova. Então, a gente quer poder ajudar vocês nesse sentido. Em qual regulamento, doutor Renato, que está? O quê? Essa pergunta que eu fiz. Do prazo do contrato? Essa é fácil. RSTP. Pois é, agora nós vamos partir aí para as perguntas, vamos responder vocês. Já
coloca aqui na caixinha de pergunta que nós vamos ler. Pode mandando aí, ou no chat, onde vocês quiserem, aqui no ponto de interrogação, que nós já vamos responder vocês para irmos finalizar. Antes de respondermos, eu e o doutor Renato, nós temos a novidade para vocês. Eu começo ou você começa? Não, eu começo. Pode falar. Eu e o Renato, nós estamos aqui, vai fazer quanto tempo já? Uns 3 meses já? 3 meses já à frente deste projeto. E nós resolvemos fazer agora, para este segundo exame que vai ter para a gente futebol da FIFA, um material robusto para vocês na questão prática. Se vocês gostaram desta abordagem que o doutor Renato fez agora, falando sobre a questão, lendo cada alternativa e respondendo, e além de responder, falando quais são as corretas, falar em qual regulamento que está. Isso, para mim, na minha visão, já é ali 60%, 70% para você se preparar para a prova. Porque eu gosto do seguinte, eu já me preparei muito para concurso, fui aprovada em vários concursos também. Eu estudando por questões, na hora que caía assim, uma questão parecida no concurso, eu lembrava, nossa, é em relação a isso. E você tendo estas resoluções ao vivo e ainda tirando dúvidas com os professores, que no caso eu e o Renato, isso não tem nada que pague, não tem valor que pague, porque você estará ali com pessoas qualificadas, eu e o doutor Renato, experientes, e que irão resolver questões que caíram na prova, tá? As questões mesmo, olha, são 20 questões. Cada encontro que nós tivermos com vocês, nós iremos resolver ali um quantitativo de questões e conversando e falando para vocês, ó, tá no regulamento tal, anotem aí. Essa questão é assim, vamos disponibilizar essas questões para vocês, no caso, ao vivo, vocês conversando e tirando dúvidas, mas por que isso? Igual a questão do Dr. Renato falou aqui, o mecanismo aí de compensação. Ele leu a alternativa, forneceu o cálculo para vocês e ainda falou onde está, que é o anexo 4 aí, para vocês, sabe? Então, este projeto que nós estamos lançando hoje, agora, terá aí um norte. Vai ser o norte, o sul, tudo para vocês, porque vocês terão ali as questões principais que caíram na FIFA. E nós traremos também outras questões, né, doutor Renato, em relação aos regulamentos que nós verificarmos que sejam convenientes para estarem sendo inseridos, por exemplo, a Clearing House e as ferramentas de proteção infantil. Não tem nenhuma questão ainda, porque são regulamentos novos inseridos agora para esse próximo exame. Nós vamos trazer para vocês também questões e resolvê-las ao vivo. Por exemplo, eu estou com uma dúvida, o Renato vai responder para mim. Renato, onde é que está aqui? Como que eu faço? Eu não entendi o cálculo. Vamos parar, vamos explicar tudo para você. Vamos pegar na sua mão. Só falta a gente ir lá na prova e fazer a prova também. Mas assim, tô brincando, gente. Só para descontrair. Mas assim, nós vamos ensinar o caminho para vocês. E esse novo projeto que eu e o doutor Renato estamos lançando é para você ser aprovado. O nosso foco é esse. Porque nós queremos depois que vocês venham aqui e falem, nossa, eu fiz com a Mônica e com o doutor Renato aquela prática de resolução de questões. E vocês virem agradecer, fazer um vídeo para nós depois, falando da sua experiência, o que você achou deste preparatório em questões, na prática, porque nós ficaremos muito felizes e com isso nós iremos continuar fornecendo este material, este projeto aí que nós estamos lançando hoje. E eu gostaria muito também que o doutor Renato falasse agora, falando sobre esse projeto que nós temos. Lembrando que se você estiver interessado nestas resoluções de questões na prática, porque serão encontros ao vivo comigo e com o doutor Renato,
Vou deixar o link aqui logo abaixo, você vai clicar. Nós vamos começar com essas aulas, tem datas pré-determinadas. Vocês vão clicar e já adquirir, porque a qualquer momento vai aumentar, porque como estamos lançando hoje, este material completo aí, que nós iremos fazer videoaulas com encontros com vocês, poderão, e com certeza vai sofrer um aumento. Não vou falar poderá, não. Sofrerá aumento. Como é lançamento, aproveita agora para vocês terem essa reserva aí de vocês, reservando a vaga de vocês. Lembrando que são vagas limitadas também, eu esqueci de falar. Quanto antes você comprar, melhor, porque vagas limitadas, tendo em vista que nós não iremos atender a todos. Então, aproveitem agora para vocês estarem adquirindo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só procurar eu e o doutor Renato também. Pode ficar à vontade, doutor Renato, para falar, porque às vezes eu começo a falar, eu me empolgo, porque eu gosto, sabe, de estar falando sobre esse assunto. Tranquilo, obrigado, Mônica. Então, só para complementar o que a Mônica disse, nós temos, obviamente, os nossos cursos individuais. A ideia desse grande curso, né, desse curso em conjunto, é uma complementação, tá? Então, a ideia é que você possa fazer conosco um dos cursos, ou o meu ou da Mônica, para que se prepare, né, conheça dos documentos, dos instrumentos e também possa exercitar esse conhecimento no nosso curso em conjunto. Serão 4 encontros ao vivo, como a Mônica bem colocou. A ideia é a gente poder trazer questões interessantes para que você se prepare, né, para que você tenha cada vez mais familiaridade com os documentos. A gente pretende trazer questões e também, obviamente, as suas justificativas, onde se encontra, e pensar em cima daquela situação, tá? Então, até exemplificando também isso que eu quero dizer, eu acabei de falar a respeito de um exercício envolvendo a compensação por formação, mas e se eu dissesse para você que ao invés do clube francês e espanhol serem de categoria 1, o clube francês fosse de categoria 2 e o clube espanhol de categoria 1? O que aconteceria? Ou ao inverso, o clube francês de categoria 1 e o clube espanhol de categoria 2. O que aconteceria? E se esse clube fosse um clube estadunidense, por exemplo? Teria uma implicação diferente? Todas essas questões e esse destrinchamento da matéria a gente quer poder trazer na análise dessas questões ao vivo, tá bom? Então fica o convite, vai ser um prazer ter você conosco ali também, e também nos nossos cursos, claro. E independente de qualquer coisa, até para a gente poder fechar esse raciocínio, se você não fizer curso nenhum, a gente gostaria, no mínimo, de te deixar essa mensagem, né? Leia os regulamentos, se prepare de fato, não chegue lá achando que é uma prova fácil, porque sem o estudo ela não é. Ela se torna fácil com o estudo. E também, por mais que você tenha experiência, a gente, óbvio, respeita muito essa experiência dos nossos colegas, essa prova ela não vai medir o teu conhecimento com base na experiência que você tem. Ela vai medir o seu conhecimento com base objetivamente naquilo que dizem os instrumentos da FIFA, tá bom? São essas ideias aí que eu queria deixar como considerações finais. Excelente. Renato, fizeram uma pergunta para nós em relação se essas aulas que nós iremos responder, fazer as questões ao vivo ali, ficarão gravadas. Inicialmente, assim, a ideia é que a gente não grave, né? A gente gostaria de fazer os encontros ao vivo, né? Assim mesmo, né? Para que a gente possa ter essa interação. E por que não, né? Nesse projeto em conjunto. Porque justamente o que a gente visa com ele é trazer uma interação, né? Entre todos nós. Assim, para que você possa absorver de fato aquele conteúdo e ter uma implicação diferente do que simplesmente você assistir um vídeo, tá? Então você tem aquele momento da pergunta e tudo mais. Esse é o primeiro ponto que a gente pensa, né? Mas é claro, é uma coisa que a gente pode discutir aí no futuro. Muito bom. E no mais é isso, o pessoal perguntou se nós iríamos, antes de você entrar, perguntou se nós iríamos falar sobre esse exame. Foi muito bem abordado aqui por nós. Achei muito interessante a reunião, essa live aqui, muito engrandecedora.
E eu agradeço muito vocês. Parece que vocês não têm perguntas. O pessoal tá. Ah, vamos ver aqui. Tem uma aqui, ó. Boa noite. Poderia fazer uma imersão presencial em um final de semana falando sobre os regulamentos que caem na prova? Futuramente, quem sabe, né, doutor Renato? Sim, Como, por sim, pode ser uma ideia. exemplo, no final de semana, ou então no sábado, você vem para cá. Eu tenho uns lugares aqui já, tudo reservado, bem conhecer Goiânia, já está convidado. Obrigado. Conhecer meu escritório. Vem para cá, vamos comer a pamonha, né? Sim, Pastel. E a gente faz aqui uma reunião no final de semana, um caso a pensar. Quem sabe, né, doutor Renato? sim, Achei sim. interessante. Achei interessante. Porque além de ser presencial, tem a questão do network também. Que querendo ou não, o pessoal se sente mais assim à vontade. Podemos fazer isso também. Gostei da ideia. Não, Vamos legal. ver se tem mais perguntas. O que você achou, Renato, dessa ideia? Sim, muito boa, muito boa. É sempre muito bom, né, ter contato com os colegas. A gente tem a possibilidade de ter um aprendizado também interessante. Excelente. É, Tiago falou aqui, Mônica e Renato, tem que ter muito simulado. As questões, elas vão ajudar bastante vocês. Como o doutor Renato falou, ele tem o preparatório dele, que ele também tem questões lá dentro deste curso. E eu também tenho aqui dentro do meu preparatório, juntando tudo, mais de 200 questões, para você ir treinando ali, sem contar que no final do meu curso preparatório eu vou deixar um simulado para vocês treinarem mais ainda. 200 questões, você pegar e resolver, você vai memorizar muito. E nós estamos aqui para poder ajudá-los. A questão do simulado vai ser bastante importante. No curso do Dr. Renato tem, tanto é que ele resolve em vídeo, né, em lives, aliás, ali ao vivo. E eu também vou ter os encontros aqui no meu, ao vivo, para poder tirar algumas dúvidas. Mas no meu curso preparatório também tem simulado e tem mais de 200 questões para vocês. Tem mais alguma outra pergunta? O ideal seria ter o conteúdo gravado para memorizar também. Como o doutor Renato falou, nós iremos aqui decidir. Porém, se nós deixarmos essas questões gravadas, tudo dentro da nossa plataforma, nós iremos deixar por um tempo determinado ali, 1 ou 2 dias antes da prova, para vocês poderem estar revisitando, vendo novamente todos os encontros ao vivo, mas nós iremos decidir. Tem mais alguma pergunta? As aulas que tive com a Renata abriu muito meu conhecimento. Olha só que chique. Obrigado, obrigado. Parabéns, Thiago. E eu falo uma coisa para vocês, esse feedback é muito bom porque nós, assim, sabemos o que nós podemos fazer, como que nós podemos atuar. Isso é muito importante. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque se não tiver, nós vamos encerrar agora. Outra questão. O que você achou dessa nossa live agora, Renato? Não, excelente, excelente. É muito bom. Eu acho que pode, né, ajudar muita gente aí que assiste tanto agora quanto depois o material gravado. E o intuito é esse mesmo, né? A gente trazer informação relevante que possa ajudar as pessoas e contribuir aí para aprovação nesse exame. Eu acho que você colocou muito bem, Mônica. É claro que a gente faz isso no intuito de trabalho mesmo, né? Isso não deixa de ser um trabalho para a gente. Mas o mais importante, eu tenho certeza que a Mônica pensa assim como eu penso, né? Que o mais importante para a gente é a sua aprovação. É isso, o seu sucesso é o nosso sucesso, né? É o sucesso do nosso trabalho. Então, tudo que a gente faz aqui é visando de fato a sua aprovação. Não tem notícia mais gostosa, né? Mais importante do que o pós-exame a gente receber uma ligação, uma mensagem dizendo: olha, Renato, fui aprovado, Mônica, fui aprovado. Isso para a gente não tem preço. Não tem preço, Não tem. sem dúvida. Nossa, eu fico muito lisonjeada. Tem outra questão que eles perguntaram, quanto que é o valor desses nossos encontros, doutor Renato?
Se você quiser falar, acho que você tá com essa informação mais na ponta da língua do que eu. Ai, ai. Olha, eu vou deixar gravado, mas assim, quem estiver assistindo agora vai ver um valor que eu vou falar, mas posteriormente sofrerá alteração. A data do exame, tá bom? Travou. Deu uma travada no vídeo, agora voltou. Agora voltou. Olhem mais próximo, nós faremos esses 4 encontros mais próximos da data da prova para vocês memorizarem e terem ali uma informação mais recente, ok? De lançamento hoje, tá? Tá custando aí R$ 297 apenas para o conteúdo que nós iremos entregar. Se você não adquirir agora, quando você clicar aqui e tiver aumentado, então é porque aumentou mesmo, tá? Porque o conteúdo está muito rico. Nós iremos trazer questões que caíram e também questões que não caíram, que no caso são dos regulamentos novos também. Então, se preparem bastante, aproveitem para adquirir agora por apenas R$ 297, porque nós estamos com esse preço de lançamento. E se tiverem qualquer dúvida, podem chamar eu aqui no Instagram ou entrar em contato com o Dr. Renato, que nós iremos passar o link para vocês ali pelo direct, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, é só clicar no link logo aqui abaixo e reservar a sua vaga, porque são vagas limitadas. Se esgotar, não adianta chorar depois, tá? Então, aproveitem para estarem reservando agora. O que vocês acharam aí da live? Boa? Querem mais? Pessoal, Renato tá falando pra gente olhar no direct. O povo tá aí, ó, já vão querer fechar, viu? Ó o tanto de gente falando. Olha o direct, eu quero direct. É isso mesmo. Vão atrás, porque senão vocês vão ficar sem. E tá de graça também, tá? Porque eu tô vendo outros... Eu não vou ficar comparando o nosso, porque o nosso é alto nível também, mas eu tô vendo outras pessoas cobrando valores mais altos. E como eu, doutor Renato, nós temos essa noção que nós estamos aqui para fazer vocês serem aprovados, por isso que nós estamos com esse valor de lançamento agora, tá? Tem uma pergunta aqui, doutor Renato, antes da gente terminar. Ó, deixei direct para vocês, depois a gente vai olhar o nosso direct, tá? Olhem o direct. Muito bom. O que vocês acharam? Olha, eu quero, doutor Renato, tem um monte de gente falando que eu quero aqui agora. Muito Não sei bom. se você está acompanhando. Sim. Eu vi. Mais a live. Vou ler a última pergunta, porque vocês não têm outra pergunta. Vou ler aqui. Exemplo. Vamos ver aqui. Até então, eu tive acesso a 20 perguntas. Comecei acertando 11 somente. Como já gravei e estou estudando no curso do Renato, já acertei as 20. Então, quanto mais simulado, melhor. Seu aluno aqui, viu, Renato? Muito bom. É isso aí. Parabéns. É para estar mesmo no curso dele. Inclusive, ele vai fazer uma live sábado agora. Então, não tem mais perguntas. Quero agradecer muito o tempo do doutor Renato aqui. Eu fico nessa formalidade, mas ele sempre fala muito, me chama de Renato. Eu vou memorizar, Renato. Mas eu quero agradecer muito o Renato com esse conhecimento imenso, com essa experiência que ele tem, advogando aí para empresários, advogando para clubes, jogadores. Essa experiência conta bastante, e sem contar também a boa vontade dele estar aqui conosco fazendo essa live, essa parceria agora, ele é o meu sócio neste projeto, meu sócio mesmo, agora eu posso falar para vocês, nós estamos nesta parceria para fornecer o melhor. E eu quero agradecer, porque eu estou com um profissional muito qualificado e eu tenho certeza que vocês vão amar as lives e o melhor é vocês serem aprovados. Eu já até falei para o Renato, não quero saber, se tiver 20 alunos neste projeto nosso,
os 20, eu quero os 20 aprovados também. Porque nós vamos entregar ali para vocês o nosso melhor. E eu quero agradecê-lo muito para poder finalizar essa live de muitas que virão aí em relação a esse novo projeto. Perfeito, Mônica. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, a parceria. Foi excelente. Agradeço toda a audiência também que esteve presente. Obrigado mais uma vez aí por ter a paciência de nos escutar. Estou à disposição nas redes sociais também. E espero vê-los aí numa próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. O pessoal está te elogiando, viu, Renato? Falando que você é Obrigado. fera, muito competente. Falando, Mônica, show. Ai, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Você está de parabéns, Mônica, pelo trabalho. Obrigada. Mas nós ficamos aqui à disposição de vocês. Vamos finalizar agora e aguardem a próxima live. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, já se inscreva agora e nós vamos deixar as nossas redes sociais para você que está no YouTube, tanto as minhas redes sociais quanto a do Renato aqui logo abaixo. Aí você só clicar e já falar diretamente conosco, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Até logo, abraço.